Ainda com o assunto eletroestimulação neuromuscular, a gente vai abordar o conceito de ponto motor e a importância desse conceito, para o posicionamento dos eletrodos. Então a gente fez aqui um esquema, onde eu tenho um ventre muscular, que é a parte carnosa do músculo, a parte contrátil, o nervo periférico, que vai levar a condutividade elétrica até a fibra muscular para que ocorra a contração, a pele e os eletrodos, já que a gente está em uma situação aí de uma corrente que promove a indução de maneira transcutânea, vamos dizer assim. Então, esse conceito de ponto motor é importante para que a gente consiga uma aplicabilidade mais assertiva e com maior conforto. Então, por definição, o ponto motor é o ponto de menor impedância à passagem de corrente elétrica. Quando eu falo que é o ponto de menor impedância à passagem de corrente elétrica, eu estou dizendo que é o ponto de menor resistência, ou seja, a corrente ela passa com uma maior facilidade. E vocês podem dizer, mas por que isso ocorre? Por que isso acontece? Então, o ponto motor ele é caracterizado pela junção neuromuscular ou pela junção mioneural. Acho que é importante a gente deixar também isso registrado como característica. Então, o ponto motor é caracterizado aí pela junção neuromuscular ou mioneural, a junção nervo-músculo. Então, a corrente ela vai passar com mais facilidade. Eu vou tentar dar um exemplo, É muito comum, mas muito comum mesmo na prática clínica, um paciente falar assim, olha, está passando mais corrente no eletrodo em cima, mas num eletrodo e no outro eu não sinto nada. Será que o eletrodo que eu não estou sentindo está quebrado? Isso geralmente é um questionamento que os pacientes fazem. Não. Se ele está sentindo corrente, os dois eletrodos ali estão bons, a priori estão funcionando, mas o eletrodo onde ele tem a maior sensação é aquele que está mais próximo do ponto motor. Então, um ponto importante para se considerar. Lógico, em relação a eletrodos tem outros fatores, a qualidade do eletrodo, principalmente o eletrodo autoadesivo, se é um eletrodo que não está muito desgastado, se ele não perdeu aquele contato, mas via de regra, se um eletrodo está mais próximo do ponto motor, a percepção da corrente é maior. Então, o ponto motor é o ponto de menor resistência à passagem de corrente elétrica. Faltou aqui só corrente, a passagem de corrente elétrica, e isso está relacionado com a junção neuromuscular. É importante a gente levar em consideração que o ponto gatilho, que é uma característica álgica, ela tem uma relação com um acúmulo de radicais livres nessa junção neuromuscular. Então, só estou fazendo essa correlação para vocês entenderem que o ponto gatilho ele é formado no ponto motor. O ponto motor é uma condição assintomática, a priori, que ele é importante para que a técnica de posicionamento dos eletrodos seja a mais adequada possível para que a corrente não passe com tanta intensidade. Isso vai gerar um maior conforto e, consequentemente, uma qualidade maior de contração. E vocês poderiam perguntar, mas como que eu vou descobrir esse ponto motor? Então, existem algumas maneiras interessantes. A gente vai ter alguns vídeos mostrando como chegar a esse ponto motor por meio de um eletrodo
ou mesmo por meio do cabeçote de ultrassom, quando você tem ali um aparelho que permite a terapia combinada, fica mais fácil de encontrar o ponto motor e a gente vai fazer vídeos demonstrando isso. Mas eu gosto muito dos mapas, né? Então existem mapas de pontos motores. Esses daqui, por exemplo, eu plastifiquei, né? Então eu tenho aqui pontos motores da face e esses pontos motores eles podem, vamos dizer assim, ser encontrados de uma maneira muito mais tranquila a partir do momento que eu tenho um mapa, né? Lógico, às vezes eu tenho um ventre muscular muito pequeno e quando eu posiciono o eletrodo eu acabo pegando esse ponto motor por tabela. Aqui nós temos um mapa de ponto motor para os músculos de tronco. Então nós temos, né, o nome dos músculos, a representação do músculo em si e a localização do ponto motor. Então isso facilita bastante, né, quando a gente for viabilizar ali a localização desse ponto. Esse aqui para os membros superiores, tá? Então aqui a face anterior e aqui a face posterior, uma representação esquemática, e membros inferiores. Então aqui nós temos para membros inferiores também a face anterior do membro inferior e aqui a face posterior e aqui os músculos, né, dos membros inferiores com seus respectivos pontos motores. Então pode ser interessante você ter mapas de pontos motores classificados ou então fazer a consulta, né, em livros ou aplicativos para encontrar esse ponto motor. Então, quando a gente fala de posicionamento dos eletrodos, eu vejo três possibilidades interessantes. Uma é o fisioterapeuta pensar exclusivamente no ventre muscular. Então, vocês vão perceber durante as nossas demonstrações que, pensando em ventre muscular, a gente posiciona os eletrodos no ventre e eu tenho a resposta. Isso é muito eficaz em grupos musculares menores, porque eu pego o ponto motor por tabela. Eu tenho aplicações onde eu levo em consideração única e exclusivamente o ponto motor. Eu levo em consideração única e exclusivamente o nervo periférico para favorecer essa eletroestimulação. Isso é muito comum, por exemplo, aqui, onde eu estou apontando para vocês, no nervo facial. O nervo facial é o sétimo par de nervos cranianos e ele inerva os músculos da mímica facial. Então, se eu coloco um eletrodo aqui no nervo facial, a gente vai ver isso, tá, em demonstrações, e um eletrodo maior no outro ponto, eu consigo recrutar todos os músculos inervados pelo nervo facial simultaneamente, porque eu pensei única e exclusivamente no ponto motor. Isso também é interessante para os músculos intrínsecos do pé, tá? Os músculos flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux e os intrínsecos, interósseos plantares, né? Os interósseos plantares, porque a gente está falando de pé. Então eu posso posicionar exclusivamente no ponto motor. E eu também posso posicionar no ventre muscular e no ponto motor. Eu posso levar em consideração as duas situações, posicionar no ventre e no ponto motor. No tibial anterior a gente vai demonstrar que dessa maneira eu vou posicionar um eletrodo no ponto motor, que é no nervo fibular comum, que inerva o tibial anterior, e um outro eletrodo no ventre muscular, lembrando que o ventre muscular seria o tibial anterior, né? E também daria para posicionar o extensor longo do hálux, que é inervado pelo mesmo nervo. Então, existe a possibilidade em algumas situações da gente mesclar esse posicionamento dos eletrodos. Então, percebam, e vocês vão entender isso melhor a partir do momento que a gente disponibilizar para vocês o vídeo, né, com essas demonstrações práticas, que a inervação é importantíssima nesse conceito
de ponto motor. Né? Qual nervo está inervando, qual nervo inerva, né, aquele ventre. Por isso que aqui na representação esquemática eu fiz questão de deixar registrado para vocês, né, a importância do nervo periférico. Tá? Essa aula é uma aula um pouco mais curtinha, onde o nosso objetivo foi demonstrar a conceituação do posicionamento dos eletrodos e a relação dos pontos motores, e a gente vai ter aí num próximo vídeo as demonstrações onde vocês vão entender melhor esse conceito. Eu vejo vocês numa próxima aula. Forte abraço!